Oi gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco a respeito do episódio 4 da segunda temporada de Hanako. Obviamente vai ter spoiler, então veja por sua conta e risco. Esse episódio foi foda, todos os aspectos dele me agradaram bastante. Cores, direção, animação, trilha sonora... faltou trilha sonora, né? Senti uma certa ausência por parte dela, mas calma que eu vou comentar sobre isso direitinho mais pra frente. Vamos começar do início. O episódio começa com a Aoi, o que é tão aleatório que eu só não esperava que fosse acontecer, mas eu gostei da cena. A turma dela tá limpando a sala de aula e a Aoi tá tentando ajudar. Eu digo tentando porque assim que ela começa a fazer alguma coisa, vários meninos se reúnem diante dela, implorando pra que ela deixe eles ajudarem, como se a menina fosse de cristal e pudesse quebrar a qualquer momento. A reação da Aoi é bem discreta, mas a gente consegue entender claramente que ela ficou incomodada. Não dá pra culpar, né? Também tem um take muito bom dessas meninas aqui observando a situação. Reparem bem que elas estão observando, mas de longe. Nesse quadro, existe uma distância física entre a Aoi e essas moças. A Aoi tá de um lado da sala, elas estão de outro. Mas a gente também pode ir mais a fundo e enxergar que também existe uma distância pessoal, por assim dizer. É meio difícil falar sobre isso sem entrar tanto no plot da Aoi, que com certeza não vai ser explorado nessa temporada, mas sendo breve, o que eu quero dizer é que pela Aoi ser a garota mais popular da escola, eu detesto essas categorias, ela também acaba sendo um pouco isolada, ou só tratada de maneira diferente por outros colegas, que resolvem não se envolverem tanto assim com ela, porque eles não enxergam a Aoi como uma pessoa normal, e sim como a garota mais popular, blá blá blá. Tendo isso em mente, eu acabei criando essa interpretação maior sobre a cena. Além da Aoi ter ficado incomodada com os machos arrodeando ela também deve ter sentido, mais uma vez, aquela solidão, aquele tratamento diferente. Leitores do mangá vão entender. A Aoi vê que a Yashiro e o Akane estão interagindo do lado de fora da sala, e então a gente passa a curiar a conversa dos dois. Basicamente, a Yashiro pergunta pro Akane o que ela podia fazer para tentar animar o Kou, que não tá mal, mas parece meio preocupado ultimamente. E de cara ela chuta que tem alguma coisa a ver com o Mitsuba. O Akane nem sabe o que é um Mitsuba, mas ele já tem noção de que essa não deve ser a única fonte da preocupação do Kou. Logo depois ele desconversa e sugere que uma boa tentativa de animá-lo poderia ser aquilo. E aí corta a cena e o aquilo não é mostrado. Clássico. Take da porta do banheiro feminino, Kou está bastante pensativo acerca dos acontecimentos recentes de sua vida, quando de repente o Hanako aparece e começa a brincar de modelar expressões em seu rosto, dizendo que ele devia consertar essa cara feia, senão a Yashiro ia acabar notando. Já notou, né? Mas tudo bem. Aí do nada chegam uns monks fazendo delivery e jogam um folheto na cara do Kou. Ele pega pra ler e descobre que se trata de um convite da Yashiro pra irem juntos ao festival de verão. A cara do Kou e do Hanako. Abertura foda, e agora começamos de verdade o capítulo do festival. Hanako está com ciúmes do fato de que a Yashiro e o Kou irão se aventurar juntos pelo festival sem ele, já que ele é um espírito preso ao colégio, então ele não pode sair dali. Mas a Yashiro explica que só tá fazendo isso pra animar o Kou. E pro Hanako calar a boca, ela diz que vai trazer uma lembrancinha. Como o objetivo se trata apenas de animar o Kou e não necessariamente de ir ao tal festival, o número 7 tem uma ideia intrigante e pede para que todos se encontrem no dia 7 de julho nas escadas Misaki. Chega o dia e os três estão na fronteira, junto com a Yako. Parados diante de um portal, eu acho, o Kou e o Hanako atravessam primeiro, enquanto as outras duas ficam se arrumando lá atrás. Do outro lado, a gente vê que não passa de um festival comum, a única exceção sendo a presença de diversos sobrenaturais. O Kou fica surpreso por existir um lugar como aquele, uma fronteira que não pertence aos 7 mistérios, e o Hanako explica que tem muito lugar que não é de ninguém. As fronteiras são só o caminho entre a margem próxima e a distante, e pela lógica, é um caminho bem extenso. Então existem lugares como esse onde os espíritos passam a se reunir. Eles conversam mais um pouco até que a chegada triunfante da nossa protagonista abala as estruturas. Muito fofo! Kou diz que ficou foda pra caralho. Hanako é criança e, portanto, opta por não ser legal e maltratar a sua crush. E então os três, ou melhor, os quatro, vão se aventurar pelo Festival das Estrelas. Por falta de tempo e de interesse também, eu vou só pular a diversãozinha deles e passar direto pra história, ok? Tem um rolê nesse festival de que se você juntar 5 fichas, uma de cada cor, e escrever um mesmo desejo em cada uma delas e pendurar numa árvore de bambu, você terá o seu pedido realizado. Ao ouvirem isso, a Yashiro e o Kou têm reações bem distintas, pra dizer o mínimo. Enquanto o Kou acha que pode ser uma boa oportunidade de ajudar a Yashiro e o Mitsuba, a Yashiro quer pedir por pernas mais magras. Pô, amiga, você devia pedir um pouco de amor próprio também, né? Próximo ao encerramento do festival, os dois surtam por não terem conseguido encontrar todas as fichinhas a tempo, mas o Hanako pede pra se acalmarem, que ainda tem os fogos de artifício. Como se a porra de uns fogos de artifício fossem ajudar em alguma coisa. Essas merdas só traz desgraça, é iluminado pra caralho, faz barulho pra caralho, polui, mata e faz os animalzinhos sofrer. Os 4 amigos resolvem se direcionar até a árvore de bambu para pendurar os desejos e assistir ao Festival dos Fogos, mas no caminho até lá, a zona vai ficando cada vez mais cheia e a Yashiro quase
acaba ficando pra trás, mas o Hanako estende a sua mão para ajudá-la. Essa cena é muito fofa, eles caminhando entre a multidão desfocada e a expressão contente da Yashiro em estar tendo um contato mais íntimo com o Hanako é muito bonitinha. Eu sei que eles trocam muito contato físico, mas é sempre algo forçado, não natural e muitas vezes acompanhado por um tom de comédia, porém, dessa vez, é diferente, e a Yashiro sente isso, por isso é um momento tão significativo. De repente, do mais profundo além, uma vaca enorme aparece, atropela Yashiro e destrói o nosso momento Hana Nenê. Quando a menina acorda, já se encontra num local um pouco diferente. Ao invés de aparições, tem muitos humanos em volta, mas nada do Kou ou do Hanako, quer dizer... Meu Deus, o Minion Mané! Ele tá muito fofo, gente, sério. Eles acertaram em cheio. E a dublagem dele também tá, ó, só boa. Ele pergunta se a Yashiro tá bem e ajuda ela a se levantar. Automaticamente ela responde que tá tudo bem sim, e então se toca de que na verdade não tá nada bem não. Ela não sabe onde tá, nem cadê seu pessoal. O chão não tem água e por isso ela sabe que saiu da fronteira, mas ainda existem muitas perguntas. Ela descobre, por meio de um pôster do festival, que está no ano de 1964, o que, de acordo com a própria, foi há mais de 50 anos atrás. Meu Deus do céu, como você se meteu aí, Yashiro? O Minion Mané pergunta se ela tá perdida e diz que podia levá-la até um lugar onde as crianças perdidas ficavam, perto da árvore de bambu. E também comenta que já estava indo pra lá pendurar o seu desejo, mostrando uma fichinha vermelha, aquela que o Hanako tava segurando no post da segunda temporada, que eu analisei naquele vídeo lá. Coincidentemente, a última ficha que faltava pra Yashiro conseguir o seu desejo era justamente a de cor vermelha. Ela tenta de tudo pra roubar do Amané, e ela parece bem assustadora no processo, cria umas cenas engraçadinhas, porque assim ela acha que pode desejar voltar pra casa, mas o garoto não quer dar. Então, no ato de desespero, ela diz que sem a ficha nunca conseguiria um namorado. E ninguém dá uma foda pra isso. Essa cena dela virando poeira foi muito boa. Me pegou de jeito. Depois disso, a Mané compra muita comida pra Yashiro, porque sentiu pena dela, tanto pela sua comovente história de vida, quanto pelos seus tornozelos que pareciam estar um pouco inchados. O Amana disse que foi muita canalice da parte do rapaz que maltratou a Yashiro e que, se fosse ele, teria tratado muito melhor. Essa frase evoca uma lembrança na mente dela, uma lembrança que o anime não fez o favor de mostrar, mas era aquela cena lá do início em que o Hanako diz que vai tratar a Yashiro muito melhor do que aquele cara que só ia usar ela pra grampear papel. Eu não sei porque não inseriram um flashback no anime, tipo, ela foi adaptada na primeira temporada, mas mesmo assim preferiram desenhar esse Hanako aí. Ok, talvez tenha sido pra poupar tempo de episódio. Enfim, a Yashiro finalmente pergunta o nome do garoto, e ele responde o que a gente já sabia com um sorriso. Ela fica um pouco surpresa no início, mas logo já tá de boa. É isso aí. O Amané menciona que veio ao festival com o seu irmãozinho. Ele passou 3 horas fazendo katanuki, que é uma brincadeira comum em festivais desse tipo, onde você pega um pedaço de farinha de trigo, eu não sei, não fui muito a fundo, mas esse pedaço aí tem um formato de algum objeto que você tem que esculpir. Deve estar passando algum vídeo aí pra vocês terem uma noção melhor. Bom, o Amané continua, diz que pensou que fosse jantar sozinho, mas jantar sozinho no festival seria meio triste, então está feliz de ter tido a Yashiro ali do seu lado. Ela sorri e se abaixa para limpar uma sujeirinha de comida que tinha sobrado no rosto dele, o que deixa o menino todo vermelho. No fim das contas, ele resolve entregar a fichinha para ela, mas não sem contar toda a lore da sua vida. Mentira, quem dera fosse isso. Mas ele fala um pouquinho sobre o seu desejo, o que já é um grande avanço pra gente, em vista que o Hanako nunca fala sobre si mesmo. Sabe, eu ia usar isso para desejar ser um astronauta quando eu crescesse. Viajar lá em cima no céu e ver a lua e as estrelas de perto. Mas só escrever meu desejo nessa ficha não vai fazer acontecer. Essa legenda me deu uma impressão completamente diferente da que eu tive quando li o mangá. Vocês podem até ver lá no vídeo se quiserem. Inclusive essa última parte que eu dublei o Minion Mané foi só uma referência, como eu também dublei essa cena no mangá. Mas o que eu tinha pensado sobre essa frase em específico era que, de alguma forma, o Amané poderia saber que ele ia morrer cedo. Na época a gente não tinha muita noção do passado dele. Eu acho que o arco da Casa Vermelha nem tinha começado ainda. Então era só um comentário sem muito fundamento. Hoje em dia, que a gente sabe um pouco mais a respeito, dá pra teorizar umas coisas interessantes com isso aí. Todavia, eu já não acho que essa sentença queira dizer algo mais profundo do que ela aparenta. Provavelmente foi só loucura minha, junto de uma tradução que foi um tanto imprecisa. Depois disso, a Yashiro começa um monólogo interno sobre como aquilo tudo parecia ser um sonho, e que, se fosse mesmo o caso, ela deseja para aquele garotinho, quando for um pouco mais velho, que ter matado seu próprio irmão também tenha sido só um sonho. Ela aperta as fichinhas contra o peito, grita o nome do menino e entrega todas elas para ele, pedindo para que ele escrevesse seu desejo nelas, que ele com certeza seria realizado. Mas o garoto quebra
completamente o clima perguntando se estaria tudo bem nunca ter um namorado na vida. Ok, eu quero falar um pouco sobre essa cena. Sendo direto, eu senti que faltou impacto. Vou acabar batendo nos mesmos pontos da cena da morte da Yashiro, mas vamos lá, eu prometo ser breve. O visual tá lindo como sempre, não vou reclamar disso, mas assim como na cena da morte da Yashiro, eu senti falta da atuação dos personagens, principalmente quando a Yashiro entrega as fichinhas pra Mané. Esse painel no mangá é muito expressivo e passa muito bem pra gente o sentimento doloroso que a Yashiro tá carregando em seu semblante. No anime, se pelo menos tivesse tido um pouco mais de movimento nessa cena e não fosse só a Yashiro parada com as fichas estendidas e a boca mexendo, já teria tornado o take muito mais memorável, tal como é esse painel no mangá. Mas tudo bem, não vou ficar criticando tanto isso porque já é foda que os personagens sejam bonitos em tela, então vou passar pro próximo ponto. Cadê a porra da trilha sonora? Eu sei que eu reclamei justamente do oposto na cena da morte da Yashiro, mas a inserção de uma musiquinha emocionante faz muito mais sentido aqui e acrescentaria demais pro momento. Sei lá, eu acho. Eu sei que a partir do monólogo da Yashiro já entra uma musiquinha e eu amei ela. Eu nem sei se ela é nova dessa temporada, só sei que eu gostei demais e casou muito bem, mas eu também queria uma musiquinha durante o discurso da Mané. Só ficou muito vazio sem a musiquinha. E essa cena não é pra ser vazia. Definitivamente ela não quer passar isso pra gente. É pra ser triste. É pra gente se sentir na pele da Yashiro, que nesse momento não passa de uma espectadora, assim como nós. Enfim, se tivessem pelo menos feito a cortesia de não quebrar a porra do momento com a gracinha, teria ficado incrível e eu provavelmente nem reclamaria do resto. Eu sei que no mangá também deu essa quebra, mas ele não foi tão abrupto quanto o anime. Primeiro por ser um mangá e tem toda aquela questão de percepção em diferentes tipos de mídia, que eu até falei um pouco a respeito no vídeo sobre a morte da Yashiro, mas também tem o fato de que no mangá ainda teve uma coisinha ali no meio, que serviu como um tipo de conclusão para aquele momento, enquanto o anime cortou essa cena e só passou direto pra comédia. Pessoalmente, acho que poderia ter ficado melhor, mas também não foi o fim do mundo. Não é um caso tão gritante quanto o da cena da morte da Yashiro, porque aqui até que ficou legal e consumível. Deu pra sentir alguma coisa ainda, mesmo que pudesse ter sido diferente. Pode parecer que eu tô só tacando o pau de graça, mas eu gostei mesmo. As críticas que eu trouxe são só pensamentos que eu tive de como a cena poderia ter ficado ainda melhor. É isso. Acho que falei o que eu tinha que falar dessa parte. Voltando pro episódio, tem uma outra procissão de vaca passando por ali, e a Yashiro enxerga isso como uma oportunidade de voltar pra casa. Antes de ir, ela dá um beijinho na testa do Mané, desejando boa sorte pra ele se tornar um astronauta no futuro. E o garoto fica todo vermelhinho. Meu Deus, que fofo. Ela sai correndo em direção à vaca, pensando em qual seria o desejo do Hanako, agora que está morto. Ele é um espírito que realiza desejos, mas qual é o dele? É o que ela se questiona. E, independentemente do que for, ela quer que ele se realize. E essa cena aqui ficou muito foda, puta que pariu. E a Shiro acorda com a galera em volta dela. O Ko tá chorando porque pensou que ela já ia morrer bem ali, mas deu tudo certo no final. Ela só bateu a cabeça e ficou desacordada. Ou seja, se todo esse encontro com a Mané do passado foi real, o que eu acredito que tenha sido, ela não foi fisicamente transportada pro passado. Seja lá como isso rolou, só a sua consciência que voltou no tempo. É o que tudo indica, pelo menos. Ela conclui que tudo aquilo devia ter sido apenas um sonho, o que não faz sentido nenhum, meu Deus do céu, Yashiro. O Hanako pergunta se ela tava afim de pendurar as fichas na árvore, e comenta que os fogos já tinham rolado enquanto ela estava desmaiada, mas a Yashiro retruca que tinha visto os fogos no sonho dela e que foram muito bonitos. Minha foto de perfil aí, ó. E na última cena, a gente vê a Mané criança pendurando todas as suas fichas, e nelas, o seu pedido está escrito: que eu encontre a Nenê de novo. E aí a gente escuta o Tsukasa chamando ele pra ir embora pra casa, mas a gente só escuta mesmo. E esse diálogo não tem no mangá, inclusive. Achei da hora, um acréscimo bem legal mesmo. É isso, gente. Um ótimo episódio de Hanako. Adorei demais. Antes do vídeo acabar, eu queria só falar um pouco sobre esse festival aí, se vocês me permitem. Tem algumas informações do mínimo interessantes a respeito dele. O Festival Tanabata, também conhecido por aqui como Festival das Estrelas, é uma celebração japonesa derivada de uma tradição chinesa, que é comemorada no dia 7 de julho, ou seja, no dia 7/7. Enquanto eu pesquisava a respeito, eu até li que os kanjis de Tanabata significam literalmente sétima noite, e eu achei muito curioso a coincidência de ser especificamente o número 7. Será que foi coincidência mesmo? Enfim, falando sobre a lenda que originou esse evento, ou melhor, a versão mais famosa dela, temos uma moça chamada Orihime, que era uma incrível tecelã quem tece, quem costura, tão boa no que fazia e tão dedicada que acabou negligenciando a sua vida amorosa. Seu pai, então, apresentou a ela um pastor, Hikoboshi, espero que eu esteja falando certo. Rapidamente, os dois se apaixonaram e resolveram se casar. Após isso, por estarem tão envolvidos um com o outro, ambos acabaram se descuidando em seus respectivos trabalhos, e por conta disso, o pai de Orihime, que era o Imperador Celestial, decidiu separá-los. Assim,
cada um viveria de um lado da Via Láctea. Meio bruto esse castigo aí, né, paizão? Mas o pai ainda permitiu que os dois se encontrassem uma vez por ano, justamente no 7º dia do 7º mês. É a data do encontro anual das estrelas Orihime e Hikoboshi, que atravessam toda a Via Láctea para poderem ficar juntos. É claro, essa cortesia do pai de Orihime veio com um preço, e este seria a realização dos desejos vindos da Terra. Em outras palavras, para continuarem se encontrando, Orihime e Hikoboshi deveriam realizar os desejos dos humanos na noite de Tanabaka. O que significa que são eles, provavelmente numa versão um pouco diferente da lenda, que realizaram o pedido do Mini Mané. Agora, isso vai ser relevante na história algum dia ou é só uma referência cultural? Eu não faço ideia. Pessoalmente, a parte que eu mais gostei de toda essa pesquisa foi relacionar a lenda com os eventos que ocorreram nesse arco e com toda a narrativa da obra. Assim como Orihime e Hikoboshi, Hanako e Yashiro também estão separados, nesse caso, pela vida e a morte, a margem próxima e a distante. Além disso, a cena em que Yashiro e Hanako estão andando de mãos dadas e de repente ela é atropelada por uma vaca é um tipo de analogia à separação de Orihime e Hikoboshi, em vista que numa plaquinha ao lado da vaca está escrito Via Láctea, e é justamente por ela que Yashiro e Hanako acabam separados. Isso é legal, eu curto essas paradas interpretativas. Eu não sei se tudo que eu disse aqui faz sentido, ou se realmente significa algo maior, ou é só referência, não tem como saber, mas eu achei muito interessante pesquisar a respeito e achei que também seria muito legal compartilhar isso aqui com vocês. É isso, gente. Eu vou encerrar logo por aqui. Gostei bastante do episódio e tô ansioso pro próximo. Parece que vai adaptar o capítulo sobre o Mitsuba e aquele filler lá dos Monkey Zumbi. Espero que fique ao menos foda pra que valha a pena o desserviço de adaptar esse capítulo, ok? Muito obrigado pra quem viu até aqui e... tchau.